Podem se assentar. Graças e paz, igreja. Amém. Estou junto com a minha esposa e o meu intercessor. Se coloquem de pé, por favor. Minha esposa, aquela mulher linda. O vozano, aquele homem lindo, solteiro, viúvo, né? Se tiver alguma viúva aí, podem se assentar. Graças e paz, parabéns, igreja linda, já conheço alguns, né, de estar aí passeando pelas igrejas, parabéns, viu, igreja muito confortável. Queria que vocês fechassem os seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, Tu és muito bem-vindo neste lugar, nessa casa. A Tua graça nos basta. Nós sabemos, ó Deus, que nós saímos das nossas casas, muitas vezes sem nenhuma pretensão, simplesmente, muitas vezes pelo costume de ir até a igreja. Isso já virou muitas vezes a nossa rotina e a gente acaba não prestando muita atenção. Às vezes pelo serviço, né? Porque nós servimos na sua casa. Às vezes pelo simples compromisso de estar indo 2, 3 vezes na semana. Muitas vezes pela vontade de ouvir uma palavra, de adorar, pelo cansaço, pela fadiga da semana. Mas antes da gente chegar aqui, o Senhor já estava aqui, o Senhor já tinha um propósito, já tinha algo que o Senhor queria falar aos nossos corações. Então, Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor preparou para nós, essa palavra rema, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medula e a alma do Espírito. Esta palavra, Deus, que chega, Deus, no cinza e separa o branco do preto, que chega no mais profundo do nosso ser e revela quem nós verdadeiramente somos. Muitas vezes, ó Deus, conforme foi ministrado aqui, Deus, amarga, mas nós estamos famintos, então será doce. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Deus. Que toda resistência, Deus, por nossa parte caia por terra em nome de Jesus. Que o nosso coração, ó Pai, seja uma terra fértil, para que a Sua semente, ó Pai, encontre ali, Deus, uma forma de germinar e de multiplicar, Deus, a 100 por 1. E que não fique só em nós. Que a gente, ó Pai, aprenda a compartilhar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito contrário ao Teu Santo Espírito neste lugar, que bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus, acampa os Seus anjos neste lugar e ao redor dele, ó Pai. Anjos com espada desembainhada, Deus, que estão, Pai, enviados ao nosso serviço, e que venha fluir, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Eu confesso que de mim nada tenho, não tenho conhecimento, nem sabedoria alguma, para poder estar ministrando aqui. Eu sou o menor de todos e o mais pecador. Mas usa a minha vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Se eu tiver que ser envergonhado e o Seu nome exaltado, que assim o seja, mas que a Tua palavra venha a ser pregada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Quem crê fala glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluias. Abram as suas Bíblias em Isaías. Deixa aberto em Isaías 44. Se eu descrever para vocês como é o meu filho, um deles, porque eu tenho 2, fisicamente, você vai imaginar ali na sua cabeça como ele é. Eu vou descrever o mais velho. Ele é moreno, mais ou menos da minha cor, bem magrelinho, cabelo
cacheado, grande, os olhos esbugalados, os olhão brilhante, o joelhinho um pouco maior do que a coxa, né? É tipo canela, joelho, canela. É como eu era quando eu era pequeno, canela, joelho, canela. Vocês vão criando aí na sua cabeça uma imagem, né? E aí depois vocês vão conhecer, ele está no ministério infantil, depois vocês vão conhecer, e aí vocês vão falar, não tem nada a ver com o que o pastor falou, ou tem a ver com o que o pastor falou. O outro é mais parrudinho, já branquinho, já puxou mais para a mãe, né? Parece um tronco, cabelo curtinho, batidinho, olhinho já um pouquinho mais puxado. Os dois são bonitinhos aos olhos do pai, né? Aí você começa a imaginar na sua cabeça como é. Só que quando você conhece, tem aquele, não era bem assim. Acontece muito isso quando uma pessoa descreve uma outra pra gente. Ela começa a descrever essa outra pessoa pra gente, e a gente começa a imaginar como é que é, né? E aí você conhece. E aí você fala, nada a ver, né? Nada a ver, falou que era parecido comigo, ou falou que era parecido, e quando você conhece, não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa está descrevendo para você, uma pessoa, ela tem ali, deixa eu para você poder entender. Ela tem 1,50 m, e ela está te descrevendo, pô, é alto, muito alto, assim, assado. Aí quando você vai conhecer, aí você fala, mas não falou que era alto? Baixinho, uma tampinha, mas para ela é alto. Você está entendendo? Quando você conhece, você vê que não é aquilo. E outras vezes um outro alto chega te descrevendo quem é a pessoa. Ah, é um baixinho assim, quando você chega para conhecer, você fala, pô, alto pra caramba. Ou então fala, ah, é gordo. E aí você chega, a pessoa é magra, porque de repente você é gordo. Depende muito de quem está descrevendo, da ótica de quem está descrevendo. Você começa a construir aquilo na sua cabeça, você imagina, e aí depois que você se depara, né, como Jó disse, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você se depara, quando você vê, é uma outra situação. Amém? Vamos ler Isaías 44, a partir do versículo 9. Todo mundo achou? Diz assim: todos os artifícios de madeira de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha as brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artifício em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem que possa morar em uma casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então do resto, faz um Deus, com D minúsculo, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração não pode entender. Nenhum deles cai em si,
Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo que confio. Até aí. Eu amo de coração esse texto, e eu usava ele muito, né? Quando eu era líder de célula, logo no começo da igreja, eu fui muito tempo do Bola de Neve, e aí logo no começo da célula ali, eu ministrando a célula, eu usava esse texto, porque nós vivemos num país muito católico, então tem ali muita idolatria para imagens, e eu usava esse texto, eu preferia ele do que Êxodo 20, né, que tem os 10 mandamentos. Eu falo: olha só, Deus ele é até irônico, quando ele vai falando: vocês não têm conhecimento, nem sabedoria. Um pedaço você faz fogo, se aquenta, do outro você faz um Deus, se ajoelha diante dele e pede para que ele te salve. E eu usava muito isso daí, usava constantemente, até que um certo dia Deus pegou e me despertou. Esse texto é para isso? Sim, ok. Mas ele vai um pouco além disso, muito além disso, na real. Porque Deus ele é assim. Quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê o quanto nós somos rasos. Deus ele é assim. Então, lendo esse texto, uma certa vez eu olhei e falei: é muito além disso. Por quê? Da mesma forma como eu estava citando, e você estava construindo aí a imagem do meu filho, ou a imagem de uma pessoa qualquer, que uma pessoa vai descrevendo para você como é, nós vamos construindo ali o nosso Deus, de acordo com como a gente acha bacana, da forma que a gente acha legal. A gente constrói o nosso Deus, né? A gente vai pegando um pouquinho do que o pastor prega aqui no culto, que a pastora prega, do que os diáconos, presbíteros pregam. A gente pega um pouquinho do que fala ali numa rede social. A gente pega um pouquinho de um vídeo que a gente assiste, de um podcast que a gente assiste, e aí a gente vai ali fazendo um mosaico, um quebra-cabeça. Então, isso daqui eu acho bacana, isso eu acho legal, então Deus para mim é isso daqui. Não, isso daqui eu acho que a pessoa se excedeu conforme ela estava ministrando, isso aqui fica fora a parte. E aí a gente vai construindo o nosso Deus, do jeito que a gente acha legal, né? Porque tem coisas que a gente fala: não, eu não concordo com isso, eu não acho isso correto, então fica fora a parte. Não, isso daqui eu acho legal, então isso daqui entra. E a gente vai construindo, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o que a gente acha bacana. Não, uns vão construindo um Deus que ele é extremamente misericordioso, a hipergraça, ele é perdoador, ele vai levar em consideração, e aí vai construindo aquele Deus e tal. Meu Deus é um Deus bonzinho. Não, você pode se prostituir, você pode fumar, você pode cheirar, você pede perdão, vai construindo dessa forma. Outro já vai construindo um Deus um pouco mais rigoroso. Não, se você fizer, você vai para o inferno, se você fizer, você vai para o inferno. E vai construindo esse Deus, conforme lemos ali em Isaías 44, você pega a sua plana, o seu formão, e você vai construindo o seu Deus, de acordo com como você acha bacana, de acordo com como você acha legal. Vai lapidando ele, né? E aí ele olha e fala: nossa, tá bonito esse Deus, tá bacana. Aí ele coloca na sua casa e fala: oh, esse Deus é bacana. Só que não cai em si, não consegue ter entendimento, conforme nós lemos, ele não tem entendimento, o coração está cego, cegou o entendimento, para poder não cair em si e entender, falar: peraí, esse Deus é o Deus que me criou, ou o Deus que eu criei? E aí muitas vezes você vai chegar para esse Deus e você vai pedir para ele te salvar. Salva-me. Só que é o Deus que você criou, cara. Não é o Deus que criou você. Porque você foi montando um Deus de acordo com o teu pensamento. Foi montando um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Isso eu acho bom, né? Como se fosse uma receita, né?
Quando você vai fazer ali alguma coisa, uma receita, tem alguns ingredientes que você não gosta muito, né? Eu não gosto daqueles matinhos, não sei se é cheiro verde, se é coentro. Tem um deles que eu não gosto. Para mim tem gosto de ovo, ovo cru. Então se eu vou fazer algum prato, eu gosto de cozinhar, e aí tem aquele ingrediente, o que eu faço? Isso aqui não. Cheiro verde, qual é o nome do outro? Coentro? Não, isso aqui não. Se vai ferver, ok. Agora se vai ir cru, né? Vai fazer, sei lá, uma salada, vai cru. Não, eu olho a receita, eu quero fazer isso daqui. Vai coentro. Não, coentro não, no meu vai outro. Eu ponho orégano, ponho alguma coisa verde, menos o coentro. Eu tiro ele da minha receita. Você está entendendo? E a gente tem a mania de fazer isso também. Não, peraí, isso daqui, ó, essa parte aqui, não. Vamos criando, vamos indo, né? A gente vai construindo, vai colocando. Vai lá para Atos. Atos capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 16. Quando você achar, fala glória a Deus. O pessoal aqui é afiado, hein? Glória a Deus. Atos 17, 16. Então Paulo os esperava em Atenas, e seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo que perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você nos ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas que queremos saber. E queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão de ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos do culto de vocês, que vocês têm, encontrei também um altar a qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dentre os mortos, uns zombaram, e outros disseram: a respeito disso ouviremos você numa outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens
que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, com eles mais algumas pessoas. Até aí. Desculpa me prolongar no texto, mas vocês conhecem esse texto. Paulo, ele chega ali e ele aproveita da oportunidade, viu que o pessoal era muito religioso e fofoqueiro. Não se fazia outra coisa. A palavra de Deus fala, eles não faziam outra coisa a não ser saber as novas. Fofoca. Gostava de uma fofoca. Ele falou, eu observei que vocês, eu estava passando, eu observei que vocês são muito religiosos, então vocês servem a vários deuses, e tem ali, há um Deus desconhecido, e é deste Deus desconhecido que eu quero falar. O Deus que criou os céus e a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, aquele que dá vida a todos, é dessa pessoa que eu quero falar. É desse Deus que você desconhece que eu quero falar hoje. Amém? Não é do Deus que você criou, é do Deus que criou você. É desse Deus. Esse mesmo Paulo, ele fala, nós o conhecemos em parte. Muitas vezes a gente acha que a gente tem tal conhecimento. O meu filho, ele estava falando, pai, o senhor sabia que o sol, perto da maior estrela que existe não no sistema solar, no espaço, o sol é do tamanho de um pixel dessa estrela? Eu falei, nem sabia que existia essa estrela, mas tudo bem, né? Eu sou antigo. Esses dias eu estava conversando com ele, a gente estava falando do sistema solar, que é o que ele está aprendendo agora. A gente entrou em discussão, porque eu falei para ele que tinha, acho que 8 planetas, ele falou que tinha 7, eu não me lembro agora a quantidade. E aí eu fui citar para ele, eu citei Plutão. Ele falou, não, Plutão não existe. Eu falei, existe, Plutão existe. Saiu do sistema solar. Não sei quando, aí teve uma época aí que tiraram. Oi? Oi? Caiu, né? Tá quase que nem o Santos. Plutão saiu do sistema solar. Por quê? Porque foi considerado um planeta anão. Discriminação, né? Ainda bem que ele não é preto. Se fosse preto, já ia dar o que falar. Não, pode voltar ele já. A gente ia fazer uma manifestação, né? Tiraram Plutão do sistema solar. Voltando aqui, ele falou que o Sol, que é gigantesco, é do tamanho de um pixel. Pixel, sabe aqueles quadradinhos da foto? Dessa maior estrela. Aí eu falei, Isaac, eu não sei se essa estrela existe. Que nem você está falando, você está estudando aí, né? Mas eu falei, Deus, ele criou o céu. O Sol já é muito grande. O Sol é enorme, né? A Terra perto do Sol é um pixel. Nós moramos na Terra. Só que nós não ocupamos a Terra inteira. Nós estamos no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Praia Grande. Aqui é Glória. No Glória. Na rua. Endereço, qual o número? Você está entendendo? É menor do que um pixel da Terra. É menor do que um pixel do estado. A igreja, fisicamente falando. Não espiritualmente falando, fisicamente falando. E você? Você está entendendo? Perto do estado. Tu é menos do que um pixel. Perto do país, perto da terra, perto do sol, perto de Deus. Que fez os céus e a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Que mediu o oceano com a concha. E aí você tem a audácia de construir um Deus. De chegar e falar, não, Deus é assim. E aí você quer julgar as pessoas de acordo com o Deus que você criou. Você está entendendo? Você quer julgar as pessoas de acordo com o Deus que você criou. No teu mosaico, no teu achismo. Você foi lá, não, Deus é santo.
E aí você vai lá e começa a querer colocar parâmetro, começa a querer pesar as pessoas ali na sua balança de precisão, do Deus que você criou. É insanidade demais. Eu acho muito maravilhoso, no momento da ceia, o pastor ministrando, ele fala: examine o homem a si mesmo. Isso, olha para dentro de si, examine o homem a si mesmo, deixe que o outro examine a ele. Trocando em miúdos, cuida da sua vida. Entendeu? Só que voltando aqui para a palavra, quando Paulo ele chega e ele fala: eu quero falar desse Deus desconhecido, é o Deus que criou os céus e a terra, ou seja, o Deus que te criou. Eu quero falar a respeito desse Deus, porque quando nós criamos um Deus, mesmo que não seja fisicamente como é relatado no texto ali, um Deus de madeira, de gesso, como é criado muito hoje, de ouro, de prata, de bronze, nós criamos o nosso Deus virtual, porque nós estamos aí no tempo da tecnologia. E aí a gente chega a pedir socorro para esse Deus, só que a gente não tem nenhuma resposta. Oh Deus, caramba Deus, está passando uma situação difícil, socorro. Não vai ter resposta, irmão, sabe por quê? Porque é o Deus que você criou e não o Deus que criou você. Porque você foi pegando aí o seu catadinho e foi montando de acordo com o que você achava legal, só que não tem voz. Amém? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, não tem voz. E aí você pede socorro para Deus e não vai acontecer nada. Porque não é o Deus que criou você, porque o Deus que criou você, Ele te inverte. Ele te vira do avesso. Toda vez que nós nos relacionamos com Ele, Ele pega e inverte a gente do avesso. A gente meio que convulsiona na presença de Deus. É assustador. Toda vez que a gente se aproxima, a gente fica abismado, assustado. Porque a gente vai buscando um algo, Ele nos dá um outro, e a gente fica maravilhado demais, a gente esquece aquilo que a gente foi buscar. Já nem lembra mais. Quando você conhece o Deus que te criou, e não o Deus que você criou. Amém? É por isso que a palavra de Deus fala: conhecer e prosseguir em conhecer. Porque Deus é assim: quanto mais você se aproxima, mais você descobre o quanto você está longe. Quanto mais você se aproxima, mais longe você percebe que você está. É infinito. Eu ministro treinamento de líderes da igreja. E eu não me lembro quem foi o autor desse texto. Ele falou assim: olha, depois de ter pregado durante 20 e poucos anos, né? Ele juntou todos os sermões dele e imprimiu, que deu um montante de, sei lá, acho que 40 mil sermões. Ele falou assim: depois de todo esse tempo, eu acho que eu posso falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é infinita. Se eu fosse ordenado a pastor por uma eternidade, eu teria material suficiente para pegar por uma eternidade. Porque é infinito. O Deus que nós criamos, Ele é finito, mas o Deus que nos criou, Ele é infinito. E tudo isso nós temos acesso. Então a gente pode estar ali, como se diz, tocando a orla das vestes do Senhor, a partir do momento em que nós mergulhamos de cabeça no conhecimento dEle. Amém? Toda vez que nós começamos a mergulhar de cabeça no conhecimento, nós estamos ali tocando na orla das vestes e virtude vem. Sai poder. Porque a gente vai direto na fonte, não é contaminado. A gente tem acesso à fonte direto. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu não sei se você sabe, mas no tabernáculo, bem como no templo de Jerusalém, eram 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o santo do santo.
no átrio ficava o povo, no santo lugar os sacerdotes, e no santo dos santos, sumo sacerdote, uma vez por ano entrava para poder oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, uma vez por ano. E quando Jesus morreu, esse tecido que era grosso, virado no giraia, não era esses tecidinhos aí que nesse tecido da cadeira, que nesse tecido da nossa roupa, não. Era tecido de verdade, né? Sei lá, 4, 5 centímetros de tecido, rasgou de alto a baixo. Ou seja, você tem acesso. Amém? Você tem acesso, irmão, para poder conhecer o Deus que te criou. Entra no seu quarto, fecha a porta após si e acessa. Entra no mistério. Uma vez eu estava ministrando a palavra numa vigília, adoração, não me lembro agora se era 24 horas de adoração, se era vigília. E Deus ele me ministrou muito forte. Eu ministrando, toda vez que nós ministramos, nós somos ministrados. Amém? E aí Deus ele me levou a falar para as pessoas, olha, Deus ele me dá algumas revelações da palavra, como ele me deu essa daqui, que é proveitoso demais para vocês e para mim também, né? Uma palavra reveladora. Ele deu para mim, eu compartilho com vocês. Vocês ficam felizes? Só que Deus tem muita palavra para você poder compartilhar comigo, que é particular, que Ele não vai falar comigo, Ele vai falar com você, e que outras pessoas precisam saber. Acessa isso em nome de Jesus, porque tem segredos para você poder compartilhar, e você não vai. Você precisa ir, porque eu preciso ouvir o que Deus tem para poder compartilhar contigo. Da mesma forma que Ele usou o Júnior, que Ele usa os irmãos, que é algo que Ele não ministrou na minha vida, que Ele não falou comigo quando eu estava lendo, quando eu estava orando. Ele falou com o Júnior, que Ele vai falar com você, e você vai compartilhar com o outro. É algo particular, é individual. Amém? Toda vez que a gente busca o Deus que nos criou, e não quando a gente fica com conversinha fiada com aquele Deus que nós criamos. O Deus que, quando a gente cria um Deus, presta atenção, quando a gente cria um Deus, a gente cria esse Deus, a gente é tão manipulador, sem vergonha, que a gente cria um Deus para poder nos favorecer, só que a gente coloca ali uma pitadinha de correção, né? A gente vai colocando uma pitadinha para poder ficar mais real, né? Tem que ficar com uma aparência de real, então a gente coloca um Deus, não, então Deus ele tem que me favorecer aqui, né? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas, até um pouquinho de correção aqui, eu preciso orar um pouquinho para que eu consiga, e a gente vai colocando uma pitadinha ali, para que ele fique real. Só que esse Deus que nós criamos, é só para nos favorecer, só para nos favorecer, né? Não tem cruz, não tem morte. Vocês tiveram um culto de luto, né? Agora, um culto fúnebre, a gente também teve lá 2 na semana. Então, quando fala de morte, não, peraí. Quando fala de morte de parente, de ente querido, Deus, aí não existe isso. Então a gente vai criando um Deus que nos favorece. Quando nós lemos ali Filipenses 4,13, fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente não lê o 12, né? Vamos ler o 12? Não, vamos ler a partir do 10, né? Vamos colocar um coentro. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse o meu favor, o vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto,
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente coloca o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Abundância, beleza. Escassez, não. A gente vai montando o nosso Deus. A gente vai esboçando o nosso Deus com uma plana. Beleza. Ele fica bonitinho, ele fica bonzinho, ele vai nos dar tudo conforme a nossa cabeça. Só que na hora que a gente precisa, não funciona. Por quê? Porque foi eu que criei. Foi eu que fiz. Oh, meu Deus, salva-me. Não vai ter socorro. Porque é o Deus que eu fiz. Não é o Deus que me fez. Amém? O Deus que me fez, toda vez que eu vou conversar com Ele, o chicote estrala. Eu dou entortada, né? Lá em casa tem uma tomada que ela pulou da parede. E é dessas tomadas modernas, né? Que ela é um cliquezinho. Se fosse da antiga eu parafusava. Mas ela é dessa moderna, pulou lá. E eu tô vendo aquela tomada lá. E eu perguntei para os meus filhos, né? Um já tomou choque umas 3, 4 vezes. O outro umas 2, 3 vezes. Aí eu falei, eu vou deixar essa tomada assim mesmo. Por quê? Porque a gente precisa saber aonde a gente pode ir, aonde a gente não pode, né? Aonde a gente deve colocar a mão, aonde a gente não deve colocar a mão. Você está entendendo? Isso é pai. Uma vez ministrando uma célula, uma irmã me falou um negócio que eu achei muito interessante. Eu estava ministrando a respeito de Jacó, me fugiu a cabeça agora. Abraão e Isaac, né, o sacrifício ali. E aí eu ministrando a célula e a irmã já fechando a cara, né? Aí ela, posso falar? Fala. Ela, sabe por quê que Deus deu Jesus? Eu falei, por quê? Ela, porque ele é pai, se fosse mãe não dava. Aí eu olhei para ela, porque eu jamais daria o meu filho para sacrifício. E aquilo me ministrou demais. Eu falei, é verdade. Não tem uma diferença da mãe para o pai? Às vezes a mãe é pai, né? Em alguns casos o pai é mãe. Mas vocês estão entendendo? Um fica querendo que cresce, né? Fica ali, vai pegar ônibus sozinho, vai para o trabalho, vai trabalhar, ô meu bebê, meu neném. Não é? Ainda bem que Deus é pai, senão a gente estava frito, né? Não, Jesus, não. Vai outra pessoa lá, não vou mandar meu bebezinho para poder morrer por esse povo. Eita Deus. O Deus que nós criamos, Ele manda a gente crescer, irmão. Ele deixa a tomada exposta. Você está entendendo? Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que a multidão comprimia, tanto que quando o povo empurrava, Jesus falou, quem me tocou? O discípulo falou, você tá goiaba? Uma multidão aqui te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. A mulher roubou Jesus, né? Ela pegou, foi lá e roubou o poder de Jesus. De mim saiu virtude. Sem autorização, né? Ela foi lá e... Uma vez eu vendo, eu não me lembro o nome do pastor ministrando, ele falou, toda vez que alguém te empurra, você olha para trás, para poder saber quem te empurrou.
Aquela mulher, toda vez que ela era empurrada, ela via uma oportunidade de chegar mais perto de Jesus. Eu falei, caramba, que interessante. Toda vez que nós começamos a ser perseguidos, é o cuidado do Senhor. Toda vez que a gente é empurrado, é perseguido, é o cuidado do Senhor. Aquela pessoa que você supõe ser um enviado das trevas para poder te perturbar, é enviado do Senhor para o seu crescimento. Você está entendendo? Talvez você não entenda isso no momento, mas depois você vai entender. Como você não entende por que você tem essa marca no braço aí quando você teve ela? É quando foi feita essa marca CG. Você chorou, você não entendeu, mas hoje você entende. Talvez você não está entendendo o momento, a perseguição, a escassez, é o cuidado do Deus que te criou. Amém? Porque se fosse o Deus que você tinha criado, você não estaria passando por nada disso. Mas também o seu caráter jamais seria forjado. Você jamais seria quem você é. E você jamais se tornaria quem Deus quer que você se torne. Amém? Glória a Jesus. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós amadurecemos, mais nós crescemos. Conforme Paulo disse lá em Filipenses 4,12, eu sei tanto uma coisa quanto outra. Eu não fico louco quando eu estou na abundância e nem quando eu estou na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tanto sei estar abastado quanto a não ter nada. Você sabe as duas coisas? Se não souber, vai ter que aprender. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Não é sobre o que você está vivendo. Não é sobre recursos. Não é sobre dinheiro. Não é sobre isso. É sobre você revelar quem Ele é para as pessoas. Porque muitas vezes a gente fica vivendo e a gente fica achando que, né, o propósito, eu vou prosperar, eu vou isso, eu vou aquilo e tal, não sei o quê. Não é sobre isso. Deus, Ele quer se tornar conhecido. Eu acho interessante que nós fomos criados para o louvor de Deus. E não para louvar a Deus. Eu já usei esse exemplo uma vez. E eu acho interessante, quando você faz um artista, ele faz um quadro, uma arte, uma música, seja lá o que for. Vamos supor que eu fiz isso daqui, né? Uma imagem bonita, um quadro. A minha intenção não é que esse quadro comece a me louvar. Então nós não fomos criados para louvar o Senhor. Nós somos criados para o louvor do Senhor, que é diferente. Então quando você olha para o quadro que eu fiz, vocês falam, o som é bom. Olha só o que ele fez. Então o quadro foi criado para o meu louvor. O que é isso? As pessoas, elas precisam olhar para você e falar, caramba, Deus é bom. Olha para a vida do Júnior e louva a Deus. O Júnior não foi criado para louvar a Deus, mas sim para o louvor de Deus. Amém? Você não foi criado para louvar a Deus. Isso é consequência da vida de um cristão. A gente louva a Deus, a gente adora a Deus. Mas você foi criado para o louvor. As pessoas vão olhar para você e vão falar, não tem como Deus não existir. Olha para a vida dessa pessoa. Você é a obra de Deus. E você é criado para o louvor. Toda vez que alguém olhar para você, a pessoa precisa louvar a Deus. Amém?
Você está entendendo? Isso tudo se dá quando você se relaciona com o Deus que te criou. Para a gente poder terminar, 1 Coríntios 13. Versículo 9. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Uma parte, a gente conhece um pedacinho de Deus. Mas a gente vai conhecer, como também somos conhecidos. Vou falar uma coisa para você. A cidade celestial, não precisa abrir, eu vou ler. Só para título de conhecimento, Apocalipse 21:16, a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. A cidade celestial, para onde nós iremos, ela é quadrada, quadrangular. Amém? Então o que acontece? Não é a cidade que vai ter que se adaptar a você. A cidade, ela está lá, quadradinha, certinha. É você que vai ter que cortar as suas arestas para você se encaixar com a cidade. Então não é Deus que tem que se adaptar a você. Amém? Não é o reino de Deus que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao reino de Deus. O reino de Deus já existe, ele é sempre eterno. Sempre eterno. Deus, ele não vai mudar por você. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No Senhor não há mudança nem sombra de variação. Amém? Você que precisa entender que você é um pixel. E que mesmo você sendo um pixel, Deus olhou para você e falou: achei graça. E aí você muda. Quando você conhece o Deus que te criou. Se você ficar se relacionando com Deus que você criou, não há mudança. A palavra, ela precisa nos cortar. A gente precisa ser cortado pela palavra, porque ela é espada. Ela precisa me moer. Preciso ser moído, porque eu preciso me encaixar na cidade celestial. E existe uma cultura celestial e eu preciso entender essa cultura. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A gente precisa estar se policiando constantemente. Constantemente, para a gente poder não virar religiosos. Quando Jesus, ele nos ensinou a orar, ele falou: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. São muitos desejos que o nosso coração tem, mas nós não sabemos o que nós queremos, nós não temos capacidade para poder escolher o que é bom para nós.
Rapidamente aquilo que poderia ser bênção se torna maldição. Meu filho ganhou um tablet da avó dele. Em menos de uma semana o tablet virou maldição na vida dele. Eu falei, esse tablet aí era para ser bênção e ele virou maldição. Pois é. Assim somos nós. Por isso que a gente precisa entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é a sua, mas ela é boa, perfeita e agradável. Aí a paz que excede todo entendimento. É por isso que ele diz, Paulo diz, eu sinto prazer nas perseguições, nas injúrias, nas difamações. Eu olho para as pessoas que estão me perseguindo hoje, eu falo, opa, tem propósito de Deus aí. Se não tivesse ficado desconfortável na empresa que eu estava, eu jamais tinha pedido para ser mandado embora e teria chego aonde eu cheguei. Teve que alguém tacar pedra em mim. Os discípulos tiveram que ser apedrejados para que o evangelho se espalhasse. E Deus, ele transforma algo que nós achamos confortável em desconfortável para que a gente cresça e para que se cumpra o propósito dele. E fica desconfortável, fica. Você sabe que fica. Fica muito desconfortável. Mas que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Fica desconfortável na igreja, fica desconfortável em casa, fica desconfortável no trabalho, fica desconfortável. É para o crescimento, é para o amadurecimento. Entenda que é o cuidado de Deus. Se não for assim, a gente não cresce. Se não for dessa forma, a gente não cresce. Ei, Espírito Santo, o desejo do nosso coração como igreja é um pouco mais da sua presença nessa noite, é um toque a mais. Mas que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O desejo do nosso coração, Pai, é que a tua nuvem de glória inunde este lugar de tal forma, Deus, que a gente não saiba mais nem onde nós estamos. Mas nós queremos oferecer a Ti um culto racional. E nós queremos que o Senhor lapide os nossos corações. Que a gente possa entender, Deus, o que o Senhor tem falado. E o Senhor tem falado várias formas. Só que a dureza do nosso coração e o Deus que nós criamos entra num conflito. E a gente acaba querendo tirar alguns ingredientes, ó Deus, que é de suma importância para a nossa vida. A Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medula e a alma do Espírito. A Tua palavra. Nós queremos Te conhecer. Se queremos. E vamos.